Queridos, vos saúdo com a paz do Senhor, amém? Que Deus em Cristo abençoe você e sua casa. Vamos começando mais uma pré-aula da nossa revista Atualidade Cristã. Temos como tema hoje a jornada sacerdotal. Quero mandar um abraço aqui para a irmã Leia Rodrigues, o irmão Francisco Silva e todos os irmãos que têm acompanhado aí as nossas pré-aulas. Lição de número 13, 26 de junho de 2022, nossa revista Atualidade Cristã, tema a jornada sacerdotal. Vamos lá? Nós temos aqui hoje um tema, de cunho escatológico e peço a vocês que prestem bastante atenção para que nós venhamos ter esse direcionamento correto na aplicação desse texto, ok? Temos como referência bíblica Apocalipse capítulo 11, verso 1 e 2. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e foi-me dito: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar dos que nele adoram. Deixa, porém, o átrio que está fora do templo, não o meças, porque foi dado aos gentios. Estes pisarão a cidade santa por 42 meses. Nós sabemos, irmãos, que esse texto de Apocalipse, capítulo 11, ele tem um cunho diversificado, ele fala de diversos fatos escatológicos. Ele fala sobre a grande tribulação, ele fala sobre as duas testemunhas, ele fala sobre a sétima trombeta, ele fala também sobre a medição do templo, que é esse versículo 1 e versículo 2 de Apocalipse 11. Então, nós vamos nos ater à medição do templo. Por quê? Porque não torna-se impossível a gente tratar de todos os assuntos ao mesmo tempo. Então, nós vamos focar na questão da medição do templo, que é o objetivo da nossa lição. Ok? Fundamento João 17, santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Temos como objetivo geral fazer a aplicação contextualizada da profecia e entender que a santificação do povo de Deus não é uma opção, sob a pena de faltar-lhe força para vencer as tentações na hora da perseguição. O objetivo específico são 3: estudar a prefiguração da igreja no antigo templo da lei e a importância da sua mensagem para a igreja dos últimos dias. Fazer a contextualização do sacrifício contínuo e a sua importância na era da graça. Analisar o valor da santificação como garantia de vida vitoriosa nas perseguições. Nós vamos tratar aqui da introdução para que você venha entender mais o contexto de Apocalipse capítulo 11, tá bom? João recebeu a visão Apocalipse por volta isso aqui é muito interessante, por volta de 95. Vou colocar uma cor melhor aqui. Por volta de 95 depois de Cristo. Logo, o templo de Jerusalém já havia sido o quê? Já havia sido destruído há cerca de 25 anos. Então, automaticamente, a gente vê que não se refere ao templo, Como existe algumas linhas de pensamento, que falam, que esperam a reconstrução do templo, nós não temos respaldo bíblico, nesse sentido, tá ok? Da reconstrução de um templo físico, nós não temos esse direcionamento bíblico. Na verdade, aqui existem três linhas, 3 teses defendidas por alguns teólogos. Primeiro,
alguns defendem que o santuário é literal, né? É um santuário físico que será reerguido, né? Que voltará a sacrificar animais, né? O povo judaico, os judaizantes, né? Irão voltar porque eles não aceitam o sacrifício de Cristo e esperam essa reconstrução do templo físico, né? O que nós não vemos por aí. E outra também é a questão de que o texto fala da salvação dos judeus, né? Que não fala da igreja, mas fala somente dos judeus, do livramento que o Senhor dá somente aos judeus, o que também nós não vemos dessa forma, né? E a terceira, onde a maioria dos estudiosos defendem, é que o texto fala da igreja mesmo, que esse templo, né? Que esse templo, ele não é o templo físico e também não são somente os judeus, mas que esse templo trata-se da igreja do Senhor, né? Então essa, né, é a linha de pensamento mais defendida, né, pela maioria aí dos estudiosos. Então, assim, também o nosso comentarista da revista defende e nos traz dentro dessa perspectiva que o templo é a igreja do Senhor, que é também o seu corpo, né? A era da graça é o corpo de Cristo. Também as demais informações fornecidas pelo texto Apocalipse são indicativas de que não se trata de edificação humana, que eu acabei de falar, mas sim o povo santo, pois estudaremos esta lição na perspectiva do templo espiritual, né, que é a igreja do Senhor. Certo? A medição figurada do templo. Pessoal, nós no trimestre passado nós estudamos bastante, né, o tabernáculo, não foi isso? A gente falou muito do tabernáculo. Então, se você observar o tabernáculo, ele foi algo dado por Deus, as suas dimensões, toda a orientação. E o templo nada mais é do que uma cópia do tabernáculo, né? Uma réplica do tabernáculo, onde havia três partes distintas, né? Que era o átrio, vamos dizer, é o pátio, né? É a parte externa que não era coberta. Havia o santo lugar, que já era a parte coberta, onde tinha a mesa da preposição, o altar do incenso, né? o candelabro de ouro, e também o Santo dos Santos, né? Ou o lugar santíssimo, onde tinha a Arca da Aliança, não é? Então, pense nessa perspectiva, nessa, né, diferenciação aí dos locais. O átrio é a parte externa, onde havia ali, isso aqui é interessante, onde havia o altar do sacrifício, né? Onde havia a pia de bronze também. Então a porta aqui, quando a pessoa adentrava, e isso aqui é interessante na perspectiva da lição, que você vai entender quando fala lá, aqui, ó, que não era para medir, aqui, ó, que não era para medir o altar, o átrio, né? Tinha que deixar o átrio de fora. Isso aqui é interessante, ó. Deixa, porém, o átrio que está fora do templo. Não meças. Por que não meças? Porque foi dado a quem? Aos gentios, né? Então fala para não medir. Isso é interessante, porque
nós vemos aqui que nessa perspectiva eles já adentraram aqui, ó. Eles já adentraram e eles já passaram pelo altar do sacrifício. Porém, eles não passaram aqui pela pia de bronze, pela lavagem da regeneração pela palavra e pelo Espírito. Então são pessoas que estão de longe, né? Pessoas que não querem adentrar onde? No santo lugar. Pessoas que seguem Jesus de longe, que estão lá no átrio, sem querer ter compromisso com Deus. Nós vamos ver isso mais à frente, certo? Então, ó, temos o átrio santo e o santo dos santos. A medição dos que ocupam o templo. No texto manda medir o templo de Deus, a palavra medir no sentido de conhecer. Ao referir-se aos que nele adoram, fala de adoradores que mantêm a sua intimidade com Deus. Aqueles que estão na casa de Deus, mas estão distantes dele, ele dirá, nunca vos conheci. Olha só o que a gente acabou de falar. Essa palavra medir, a gente vê ela lá no texto, né? Que foi lhe dado uma cana, né? Ou seja, um bastão. E na palavra de Deus também fala do bastão e fala também do cordel, que eram usadas coisas para medir. Mas só que essa medida não é para saber o comprimento, não é para saber a distância. Quando você, a maioria das vezes que essa palavra aparece, questão de esquadrinhar, de medir, ela vem com sentido de conhecer, e de separar, né? De fazer a distinção de uma coisa e outra. Então, quando a gente fala medir, quer dizer que Deus conhece. Então, quando fala medir, é fazer a diferenciação de quem está servindo a Deus e de quem não está. E quando fala no templo de Deus, que a gente já viu que é a igreja, essa medição é os olhos de Deus diferenciando os verdadeiros adoradores daqueles que seguem Jesus de longe, daqueles que até passaram pela porta ali do sacrifício, pelo altar do sacrifício, mas que não querem lavar as suas vestes na palavra, não querem adentrar ao santo lugar, não querem ter uma comunhão mais íntima com Deus. E ficam de longe. E isso, infelizmente, irmãos, tem muitas pessoas assim na igreja. Vão ao culto nos domingos, ficam de longe, né? Não sente o prazer de estar na casa do Senhor, aquela alegria, né? Aquele vigor espiritual já não tem mais, sentem mais prazer em outras atividades do que estar na igreja, substitui o culto, o momento de estar no culto, pelo futebol no domingo, substitui o momento do culto pela academia, substitui o momento do culto por qualquer outra coisa, mas o importante para ele já não sente mais prazer nas coisas de Deus, então ele está se distanciando, ele está frio, né? Então, essa medição é essa separação. E aos que estão no átrio, a palavra que vem a eles vai ser essa aqui, ó. Mateus 7:22. Nunca vos conheci. Aí alguém pode falar, mas eu cantava no coral. Não vai adiantar. Não, mas eu até pregava, eu era líder de departamento. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Ficou apenas no átrio, não adentrou a presença de Deus, seguia Jesus de longe, não tinha comunhão com o Senhor, né? Não tinha comunhão. Então, que nós venhamos olhar para nós, irmãos, e ver como é que está a nossa comunhão com Deus. Se você vai à igreja, você já não sente mais aquela presença, você já não derrama mais lágrimas, você já não sente, né, a necessidade de estar mais perto do Senhor. Eu recomendo você a rever os seus conceitos, a observar qual o caminho você está trilhando, né? Talvez você esteja distante de Deus, talvez nós precisamos se achegar mais ao Senhor Jesus, né? O átrio e a cidade santa. O átrio foi deixado fora da medição, como nós já falamos, e entregue aos gentios.
O profeta chama o átrio de cidade santa. De cidade santa. A Bíblia chama os santos de casa espiritual. Preste atenção. Casa espiritual. E morada de Deus. Ao pluralizar moradas, é indicado que cada crente tem uma morada, né? Que cada crente é uma morada de Deus. Porque, se você prestar atenção, o templo no Antigo Testamento, o templo, ele era igual à edificação, né? Edificação. Então, já hoje, no tempo da graça, né? E no Novo Testamento, o apóstolo Paulo fala muito disso, da nova criatura em Cristo, que nós somos, né? Templo do Espírito Santo de Deus. O templo não é mais a edificação. O templo somos nós. É a igreja, né? A igreja. Então, há uma grande diferença. Hoje a gente fala assim, né? Para onde você está indo? Aí alguém fala, estou indo para a igreja. Ou estou indo à igreja, né? Se você estiver se referindo ao local, está errado, porque a igreja somos nós, né? Nós estamos indo ao templo, né? Ao templo no sentido de construção, ao templo, aonde a igreja se reúne. Por que a igreja somos nós? O termo de igreja é eclesia ou eclésia, que quer dizer chamados para fora, quer dizer assembleia, quer dizer reunião de pessoas. Então a igreja é essa união, é essa assembleia, né? Então a igreja não é o templo, a igreja somos nós, correto? E sempre que no Novo Testamento fala de templo de Deus, fala a respeito da igreja, desse ajuntamento, correto? O rio do Espírito. O rio é uma alusão ao Espírito Santo, que alegra a cidade de Deus. Ou seja, o profeta fala de uma parte da igreja que permanece no átrio. O que a gente já falou, né? Um pessoal que permanece no átrio. Estes serão provados e repreendidos para não serem condenados com o mundo, à luz de 1 Coríntios 11:32. Eu trouxe aqui uma ilustração para você, que o navio está afundando, né? O camarada está no mundo, está afundando. E aqui, né, o barquinho de Jesus fala, venha conosco, estamos nos dirigindo à terra firme. Aí ele afundando lá e não quer, né? É igual aquela história que o barco estava naufragando e o camarada falou, não, Deus vai me livrar. Aí passou o bombeiro, falou, bora! Falou, não, Deus vai me livrar. Aí passou a polícia, passou um monte de gente, embora, falou, não, Deus vai me livrar. Aí ele chegou a falecer, chegou no céu, falou, Senhor, eu pensei que o Senhor ia me livrar, o Senhor não mandou, não fez nada. E o Senhor Deus falou, mas como assim eu não mandei nada? Né? Eu mandei o bombeiro, eu mandei, né? Eu mandei a polícia, eu mandei o salva-vida, eu mandei. Você não quis. Então Deus ele tem os seus meios, né? De trabalhar. Então Deus enviou o seu filho para isso, Jesus. E eu vou falar uma coisa para vocês. Isso é tão perigoso de ficar no átrio. É tão perigoso porque quer ver? Um tanto que isso é perigoso, aqui. Olha só, se você está aqui no átrio
e não adentra ao santo lugar, você já passou. A Bíblia fala que é melhor a gente nunca ter conhecido do que conhecido se desviar, se esfriar, abandonar, se apostatar. Então essas pessoas até passaram pelo sacrifício, né, pelo altar do sacrifício aqui, logo na entrada. Mas só que eles ficaram no ato, porque depois do sacrifício tem que ter o quê? A lavagem, né? A pia de bronze, aonde o sacerdote se lavava para poder adentrar um passo a mais, né? Para adentrar ao santo lugar. E essas pessoas não querem estar debaixo da autoridade do Espírito, para que o Espírito venha. Eu lembro lá daquela passagem a qual Jesus começa a lavar os pés dos discípulos, e quando chega Pedro, Pedro fala, não vai me lavar não. E aí o Senhor fala, se eu não lavar, não terás parte comigo. Ele falou, não, então me banha logo. Aí Jesus fala assim, olha, vós já estáis limpos pela palavra do Senhor, né? Vós já estáis limpos. Então, é por isso que é perigoso. A pessoa às vezes até passou pelo sacrifício de Jesus, até aceitou Jesus, mas só que não se aproxima, não deixa o Espírito Santo, né, adentrar e trabalhar na sua vida. Por isso que é muito perigoso, né? Então, vamos lá, vamos prosseguindo aqui. Os atos sacerdotais diários, o sacrifício contínuo da lei. Deus determinou que houvesse o holocausto de manhã, um de manhã e o outro à tarde, no templo, bem como a queima de incenso, também de manhã e o outro à tarde. Esses recebem o nome de sacrifícios contínuos. O nome já diz, né? Que é um sacrifício que tem que ter uma continuidade, né? Êxodo 29, 38, 42 até 42 e o Êxodo 30, do 6 ao 8. Assim como hoje oferecemos nosso culto perene a Deus, né? Com um sacrifício de louvor. Então, assim, como tem um sacrifício contínuo na lei, hoje esse sacrifício contínuo tem a ver com o nosso culto, né? O nosso sacrifício de louvor, a nossa adoração. É por isso que nós não podemos deixar, irmãos, de congregar. Em Hebreus fala, não deixei as vossas congregações como é costume de muitos. Sacrifícios contínuos, quando você vai à igreja, ao culto de oração. Ontem mesmo estivemos em nossa igreja num culto abençoado de oração, clamando ao Senhor, maravilha de Deus, como é bom nós buscarmos ao Senhor. Então esse é o nosso sacrifício contínuo. Isso fala do nosso devocional com Deus, fala do nosso culto, fala do nosso sacrifício de louvor, né? A Bíblia fala em nós oferecermos as nossas vidas como sacrifício vivo diante de Deus. Então é isso. Irmãos, não é fácil. Às vezes você pensa assim, não tenho tempo de ir. Irmãos, se você não fizer um sacrifício e falar assim, não, minha vida depende disso, eu tenho que buscar ao Senhor, você vai ficar no átrio, você vai ficar distante, você não vai adentrar ao santo lugar, você não vai ter uma comunhão íntima com Deus, se você ficar de fora, se você não congregar, se você, né, não continuar a sua caminhada rumo à maturidade cristã. Certo? O sacrifício contínuo da graça. O sacrifício da lei são figuras da realidade espiritual. Nós vimos isso no trimestre passado, né? É você que tem dúvida a respeito aí do tabernáculo, você pode acessar o nosso canal aí no YouTube, que você vai ver várias aulas falando aí do tabernáculo, tá bom? E dos utensílios do tabernáculo. Reveladas na era da graça, o sacrifício contínuo hoje é o nosso devocional.
que a gente falou, né? Nosso devocional diário. Paulo lutou para que os judaizantes deixassem a prática das ordenanças da lei e entendessem essa espiritualidade que estava oculta na lei. Irmão, isso aqui é a luta. Ó, isso aqui é a luta da religiosidade, tá? Isso aqui é a luta da religiosidade. A religiosidade. Religiosidade. Jesus às vezes quer entrar, eis que estou à porta e bato, né? Ele quer entrar, mas a religiosidade não quer deixar ele entrar. Fala assim, ó, não o deixe entrar, ele vai mudar tudo, né? Assim como os judeus, muitos dos judeus de hoje, ainda nos dias de hoje, não aceitam o sacrifício de Cristo, não tem Cristo como Messias. Como eu falei no início, ainda espera a restauração do templo, né? E ainda quer resgatar o sacrifício de animais. Mas o nosso Cordeiro Pascual já foi morto e ao terceiro dia ressuscitou e está para sempre conosco, né? Então, hoje, esse nosso sacrifício, o sacrifício que era feito na lei, né? Todos aqueles rituais da lei, a lei cerimonial, ela foi cumprida por Cristo. Então não há motivo de voltar à lei cerimonial. Finalizando, os santos no átrio, no lugar, os santos no átrio e no lugar santo. A lavagem pela água e pela palavra e o ingresso no lugar santo. Lavar-se na água é o quê? Santificação, não é? É santificação. É santificação. A lavagem pela água é santificar-se. Água, se você procurar ver sempre a simbologia, está ligado, sempre que no Novo Testamento fala de água, fala do Espírito Santo, né? Fala do Espírito Santo. Então, rios de água viva fluirão. Então, o Espírito Santo transbordar, né? Você vai conseguir falar das coisas de Deus, você vai conseguir alimentar, saciar a sede de outras pessoas, porque rios de água viva vai fluir do ventre. Após o sacrifício, o sacerdote ia à bacia de bronze, foi o que eu já falei, né? A bacia, havia água, a água, né, que está totalmente ligada à ação do Espírito Santo através da palavra, né? Eu coloquei aqui, ó, aquela passagem que eu havia falado do Senhor falando a Pedro, né? Vós já estáis limpo pela palavra. E o sacerdote lavava os pés e as mãos. Isso quer dizer o quê? Os pés te levam ao caminho. As mãos fala de ação. Então fala de santidade nas nossas ações. Santidade nas nossas ações. Então, essa lavagem, irmãos, quantas pessoas estão hoje na igreja, mas que ainda não foram lavadas? Estão apenas no átrio e não adentram, não passa pela pia de bronze, pela lavagem do Espírito. Aqui, né, essa imagem muito interessante, onde está saindo fonte de água da palavra para lavagem e a pessoa sendo limpa, né, como se fosse aí uma cachoeira, um chuveiro ali, caindo água sobre a pessoa. Então, hoje muitas pessoas não querem ser limpas pela palavra, fica de longe, não passa pela pia de bronze que está cheia de água, que simboliza o Espírito, ou seja, não quer ser limpa pela palavra, pelo Espírito Santo de Deus, e fica de longe, olhando, não se envolve na igreja, né? Não contribui, não faz parte do corpo de Cristo. Muitas das vezes, se você procurar essa questão de lavagem, a maioria das religiões tem algum tipo de lavagem.
algum ritual que insere a água como um ritual de lavagem. A maioria das religiões, nós temos o batismo, que é uma ordenança do Senhor, que é o batismo nas águas, né? Aonde simboliza o sepultamento do velho homem e o surgimento de uma nova criatura em Cristo Jesus. Santos que permanecem no átrio. As pessoas que permanecem no átrio, elas vão passar, né, por tribulações. Na profecia de Apocalipse 11:1, fica claro que o átrio será entregue aos gentios. Para ser o quê? Pisado. Isso fala de provações. Que não acontecerá aos que estiverem no santo lugar. Quem está no santo lugar está protegido. Quem permanece no átrio é porque não quer lavar-se na água da palavra de Deus. O átrio é o lugar de passagem. Preste atenção. O átrio é lugar de passagem, não de permanência. Você deve passar pelo átrio. Passou pelo altar do sacrifício, se lavou na pia de bronze, que é a palavra do Senhor, a ação do Espírito Santo regenerador que nos lava, e aí você adentra ao santo lugar. Então, olha aqui essa imagem, o caminho, né? O caminho para a salvação, o caminho para Deus, e a pessoa está indo para o caminho oposto. Está virando as costas para a cruz de Cristo, né? Então, é o que as pessoas têm feito, infelizmente, do Senhor. Correto? A força dos que estão no lugar santo. Hoje podemos perceber duas partes da igreja profetizada. Quais são as duas partes? Aqui está no lugar santo. Aqui está no lugar santo, está protegida. Está o quê? Orando. Está clamando, está suplicando, está adorando a Deus. Esta está lavada pela água da palavra. Ela está lavada, ela está protegida, porque ela está no lugar santo. Qual é a outra parte da igreja? Isso aqui fala dos crentes fiéis, né? Dos crentes que têm intimidade com Deus, que está congregando, que está debaixo, né, da palavra, da unção de Deus. E a outra parte da igreja é os que permanecem no ato, que estão distantes, desapercebidos. A parte da igreja que é fria, que sempre está reclamando de alguma coisa, nunca está satisfeito, porque está distante, ainda está no átrio, está frio, está desapercebida. Não quer se lavar na palavra, por isso será o quê? Humilhada, será provada no átrio, porque ela não adentrou ao lugar santo, que é a segurança dos salvos em Cristo, né? Muito interessante isso, tá? Deus passa a sua mensagem de várias formas. Ora por figura, ora por símbolos, ora por parábola, ora expressamente. Na profecia destacada, ele fala da grande provação que virá, tal como uma tempestade que será devastadora para aquela parte da igreja que permanece no átrio, afastada da adoração e do altar do incenso, da luz do candelabro e não come dos pães da preposição. Né? Que interessante, porque isso aqui fica onde? Fica no santo lugar, né? A luz do candelabro e o pães da preposição, né? Que significam a sinceridade da verdade. É uma palavra de advertência para toda a igreja, mas principalmente para os cristãos nominais, que certamente não resistirão o que está por vir. Irmãos, aqui eu coloquei, isso aqui está no subsídio da revista, tá? Após a conclusão eu coloquei que isso aqui é uma colocação do comentarista da nossa revista, e isso aqui é muito bom você ler. Eu só não vou ler para nós ganharmos tempo, tá bom? Mas você não deixe de ler. Eu coloquei aqui em 2 slides para ficar mais fácil para você ler. Não precisa você colocar esses slides na apresentação da sua aula,
tá bom? Isso aqui é para o professor, não é para a aula, tá bom? Então você chegando aqui na conclusão, depois que você lê, você exclui esses 2 slides, tá bom? Não precisa você ler isso aqui com a turma, isso aqui é para conhecimento do professor, tá ok? Que aí você vai entender mais o contexto dessa palavra, tá? Dessa forma escatológica, da mensagem passada, tá bom? E é muito interessante, ok? Então você lê direitinho, faça suas anotações, prepare a sua aula, que vai ser uma benção. Estamos finalizando, tá? Finalizando um trimestre, até aqui o Senhor tem nos ajudado. E a minha oração é que Ele continue nos abençoando, continue nos direcionando, nos dando força para a gente continuar, tá bom? Que Deus em Cristo te abençoe. Deixo aí a revisão para você. Que Deus venha abençoar, que a sua aula venha ser uma bênção para a glória de Deus. Grande abraço, Deus abençoe.